Bom, sejam bem-vindos a mais um GWF Podcast. Hoje a gente vai falar sobre que um jovem sem flexibilidade se torna um velho e o velho com flexibilidade se torna um jovem. Frase de alguém muito conhecido chamado Joseph Pilates, o fundador do Pilates, porque a gente vai receber aqui com muita honra o professor Jander, né, do Espaço Jander e Rebeca, que a gente vai falar muito sobre Pilates, sobre educação física no geral, né, porque você é formado em educação física. Formado em educação física. Mas antes, muito obrigado pelo seu tempo, cara. Prazerzão mesmo estar com você aqui. E hoje a conversa vai ser interessante, vai render muito. Ah, que legal. Pra mim é um prazer estar aqui. A gente tava já marcando esse podcast, já tinha um tempo, né? A agenda nossa que não tava casando. A agenda sua tá muito cheia. Graças a Deus. Amém. Mas você começou a citar a frase do Joseph, eu falei, cara, já tá me mandando a frase do Joseph logo no começo, que da hora. Essa é uma, entre outras, de muitas frases icônicas que ele tem. E antes da gente, né, aprofundar um pouco mais, mas ele escreveu 2 livros, né, na década de 30, e eu li o livro algumas vezes, e, cara, eu olhava o livro assim e falava, cara, como que esse cara, como é que pode uma pessoa que nasceu em 1880, Nossa. o cara falar tanta coisa atual, cara, tanta coisa que realmente impacta nas pessoas, e como que ele era um cara à frente do tempo dele, né, porque o Joseph Pilates, ele foi um cara autodidata, ele não tinha formação nenhuma. Isso é mais impressionante, né, cara? Formação nenhuma. Acontece que o quê? O que é um dos pilares do Pilates? É o poder da mente sobre o corpo. É o que a gente chama hoje de mindset, né? Que é o que a gente fala, a mente... Cara, ele sempre falava aquilo desde quando ele começou a criar. Porque ele acreditava muito que, através de você fazer movimentos, você concentrado naquilo que você está fazendo, que você vai ter o máximo de benefício possível daquele movimento. E por que ele fez isso? Porque ele era uma criança muito fraca. Ele tinha raquitismo, bronquite, asma, era muito fraco. E ele não aceitou a condição dele. Ele falou, pô, o que eu preciso fazer? Pra melhorar. Quais recursos que eu tenho para melhorar? E ele começou a estudar. Ele era filho o pai dele era boxeador, a mãe dele era ginasta. Ele começou a estudar aquilo. Ele falou, cara, o que eu vou fazer para eu poder melhorar a minha condição? Então ele começou a estudar ginástica natural, yoga, artes marciais e foi criando. Então o primeiro de tudo que ele criou foi o Mat Pilates, que são exercícios feitos no chão. Então ele colocou lá exercícios de balé, de luta, de yoga e foi criando os exercícios. Sempre envolvendo muita consciência corporal, né? Que é o principal, que nós temos, são 6 princípios do Pilates. Só que esses 6 princípios não foram criados por ele. Muita gente acha que o Joseph criou os 6 princípios do Pilates, mas não foram criados. Foram criados pelos alunos, pelos discípulos dele. E um desses princípios é a questão da consciência corporal, que é o princípio da concentração. É você estar presente naquilo que você está fazendo, é eu estar presente e concentrado e não distraído. É a mente que esculpe o corpo. Então, essa parte da coordenação motora, e é muito aplicado, porque se você faz um trabalho e você não está concentrado naquilo... Você não faz bem. Você não faz bem feito. Você não consegue absorver o máximo de benefício daquilo. E seja o que for, né? Seja um exercício, seja um trabalho, no estudo, no relacionamento, em tudo. Em tudo, porque vamos colocar, a maioria das pessoas que praticam exercício físico, elas colocam um fone de ouvido. Eu faço isso. Eu também. É um momento que eu tenho na academia que eu desligo do mundo e eu tô ouvindo música ali e eu tô lá, vai fazer um supino, 10, 8 repetições. Aí a hora que você cansa, você para. Ah, então tá leve, vou aumentar o peso, mas eu tô ali ouvindo música, eu tô cantarolando e tal. Agora no Pilates, não. Por mais que tenha música no ambiente, mas você tem que estar ouvindo os comandos do professor, ele te direcionando e ele falando para você aonde que você tem que enviar energia para aquele momento. Então a gente gosta muito de usar analogia. Então quando você for levantar a cabeça, olha para o teu umbigo. Então eu vou ter que levantar a cabeça, olhar para o meu umbigo, automaticamente eu já vou entendendo que eu preciso fazer uma flexão de tronco para eu começar a ativar a musculatura. Joga o umbigo na coluna. A gente ensina o aluno a contrair o abdômen, né? Que esse jogar o umbigo na coluna é a contração abdominal. Então, quando eu jogo o umbigo na coluna, eu penso no umbigo para dentro e para cima, que é aquela técnica de abdominal vácuo, sabe? Quando eu faço isso, eu tenho uma ativação do abdômen. Cara, mas como que eu canso fazendo abdominal assim?
Sendo que na academia eu faço 3 séries de 20, 3 séries de 30. Já ouvi até casos de uma de 500. Nossa senhora. Eu já ouvi isso. Nossa. Uma série de 500, o cara não cansa. É sem consciência corporal nenhuma, né? Exatamente. Mas por que ele não tem a consciência corporal? Porque ele não foi treinado para aquilo. Não concentrou o suficiente no que tá fazendo. Não concentrou o suficiente. Se você não tá concentrado, não vai sair. E no Pilates, se você não tá concentrado, como os exercícios, normalmente eu faço em algumas bases instáveis, eu faço em pé, sob desequilíbrios. Se eu não tô concentrado, você pode ter risco de queda. E é extremamente lesível, né? Exatamente. E ninguém quer que um aluno teu caia no teu estudo. E se machuque. Ninguém tá ali para isso. Mas pode acontecer. Se ele não tá concentrado, se ele não tá... Porque a gente costuma falar que quando eu tô com o meu abdômen contraído, eu parto do centro para as extremidades. Através da contração abdominal, eu consigo ter uma estabilização de meus membros inferiores e superiores. E normalmente na academia, ninguém faz um supino lá com o abdômen contraído. Exatamente, eu acho que isso é um ponto importante. Não, só pela introdução, cara. Você já vê a diferença de um profissional e um professor, né? O cara, eu já falei de uma frase do fundador do Pilates, ele já apresentou o cara que fundou o Pilates, já falou dos princípios do Pilates, então vale a pena ouvir até o final esse vídeo, porque vai ser de muita importância para sua vida, seja você quem for, seja uma pessoa mais jovem, como a gente diz, uma pessoa mais velha, uma grávida, uma pessoa com algum problema de saúde. E na academia a gente vê muito isso, cara. A gente vê, no caso, no dia a dia, pessoas que não se concentram naquilo que estão fazendo, como você disse, e fazem de qualquer jeito. E tem também o risco de se lesionar, mas as pessoas pensam que nunca vai acontecer. E no Pilates é completamente diferente, eu acho, né? Porque a pessoa tem um pouco de medo de se machucar e talvez ela se concentre mais, ou não é bem assim que funciona? Talvez medo de se machucar não, porque eu acho que na academia, o que acontece? É um público muito grande, você tem um N muito grande, precisa ter para sustentar a academia. A academia não sobrevive. E no estúdio de Pilates, você trabalha com turmas reduzidas. Então, o que acontece? Ali o professor está o tempo todo do aluno. Está o tempo todo do lado do aluno. É lógico que a gente está falando mais cedo aqui, existem profissionais e profissionais. Como todas as áreas, né? Exatamente. Então, já veio alunos para mim no estúdio que faziam aula em outro lugar, né? Que o professor ficava o tempo todo no celular. Deve pegar demais hoje em dia isso, cara. Sabe? Então, tipo assim, às vezes a pessoa fala, eu machuquei na academia. Será que machucou na academia mesmo? Porque é fácil eu culpar alguém, é fácil eu falar que... eu machuquei fazendo supino, mas será que você pôs uma carga excessiva? Eu já vi nos meus anos de profissão, cara que ia fazer o supino ali, acabou de chegar, já metia 40, 45 e fazia a série sem aquecimento, sem um preparo, sem nada. Aí machuca, machuquei na academia. Não. Chegou lá, você não fez um aquecimento, não se preparou. Né? Então no Pilates a gente tem um aquecimento, que a gente chama de pré-Pilates, que é a preparação do corpo para os exercícios que vão vir. A gente começa aumentando o nível de intensidade à medida da aula, sabe? Então ali o Pilates ele é para todo tipo de público. Para um idoso, para uma criança, para um adolescente, para uma mulher, para uma grávida, para um homem, para um fisiculturista. Já tive alunos fisiculturistas lá. E eles sofrem, né? Muito, muito. Os alunos que mais sofrem são fisiculturistas. Porque eu não posso nem capaz de falar qualquer coisa da musculação, senão eu vou apanhar da galera aqui, principalmente eu gosto muito. Mas só que na musculação, a maioria dos exercícios que a gente trabalha com a coluna reta. Até tem que fazer isso por questão de preservação da coluna. Um stiff, um terra, uma remada curvada. Só que, consequentemente, a gente... Não é porque não tem nada a ver falar quanto mais músculo, mais duro você fica. Não é. É porque você não treina mobilidade articular. Você não treina flexibilidade. Faz treino de força, você faz treino para hipertrofia, treino para emagrecimento. Se você vê algum professor lá na academia passando por um aluno stiff, com a coluna redonda, sem carga, você fala, cara, tá louco, tá passando errado. Às vezes não, cara, tá passando um treino de mobilidade da coluna. A nossa coluna é móvel. Porque daí chega o fisiculturista para treinar no Pilates, a vida inteira treina com a coluna reta, postura ereta. Aí o cara vai fazer uma coluna neutra, a coluna em C, que a gente chama, não dá conta. Porque ele não sabe fazer, ele não foi educado para aquilo. É muito difícil, né? Até é interessante falar sobre isso, que até a gente pensava assim, o Pilates é pra gente mais velha, porque não consegue fazer musculação. Quando, na verdade, a gente vê como faz diferença, que eu já fiz aula de Pilates, né? Experimental, até na faculdade também, já aprendi um pouco sobre isso. A gente vê como é importante para todos os públicos, porque, como você disse, a questão da consciência corporal, que eu acho que é algo primordial,
E a flexibilidade, por exemplo, de eu conseguir, mesmo sentado, conseguir amarrar o tênis, por exemplo. Algo que parece uma coisa tão simples, mas para muitas pessoas, por serem sedentárias ou por treinarem muito mal musculação, não é possível. E eu tava vendo também um vídeo sobre isso, sobre as grávidas, como você disse, né? Como que faz diferença para uma grávida fazer um pilates pela questão do desenvolvimento que ela pode ter corporal para o corpo dela se adaptar ao parto e também ajudar na recuperação, né? É bem assim que funciona, não é? Gestante é legal. A gente trabalha com gestante há muito tempo. Porque gestante, ela tem toda uma alteração fisiológica no corpo dela, né? Até por conta da alteração do centro de gravidade, que ela vai deslocada para frente. Então, a cabeça vai para frente, ela fica com o tronco mais arqueado. E a gente precisa fortalecer o corpo dela. Precisa fortalecer as estruturas para dar uma base para ela ter período, né, gestação saudável e a recuperação pós-parto também. Então, assim, todas as grávidas que nós já atendemos até hoje, a gente sempre teve resultados, assim, excelentes. Elas voltaram, retornaram. E a maioria delas ficaram conosco até o final. E é uma minha esposa, inclusive, que trabalha comigo, que é fisioterapeuta, ela fez pilates até, cara, semanas antes do nosso filho nascer. E faz muita diferença. Faz muita diferença. E é uma coisa que eu não sabia. Eu achava mesmo, lá atrás, eu achava que Pilates era tipo uma modalidade que o pessoal mais velho que não consegue fazer academia faz o Pilates. Quando na verdade é ideal juntar os dois, né? Eu falo muito isso. Eu pratico os dois e infelizmente a musculação, ela não dá... Infelizmente o Pilates não dá hipertrofia, não gera emagrecimento. Como o Natal falou no último podcast aqui, a hipertrofia ela é dependente de volume e intensidade. Pilates você não tem uma intensidade tão alta e não tem um volume tão alto quanto a musculação. É claro que depende de fatores nutricionais também, né? Que é o principal. Sem nutrição você não consegue ter um desempenho para nada. Mas o Pilates não dá hipertrofia nem emagrecimento. Mas acontece que a parte de mobilidade e a parte de flexibilidade não tem igual. A não ser que você contrate um personal e ele vai trabalhar só isso com você na academia. Mas ninguém vai contratar. Ganhar massa muscular, você quer perder peso. Então, o Pilates... E as pessoas têm aquela mística do Pilates de falar que Pilates ele é só para idoso, Pilates é só para mulher, ou principalmente o Pilates é só para quem tem lesão. Sabe? Então, na verdade, não, cara. O Pilates é para todo mundo. E ele combate lesão, na verdade. Ele previne lesão. Ele trata a lesão, mas não é, como muita gente fala, Pilates clínico... que trata lesão. Cara, não existe Pilates clínico, não existe Pilates fitness, não existe Pilates saltitano, não existe, é mercado. Existe o método Pilates, clássico e contemporâneo, que são as duas vertentes lá. O Pilates clássico foi o que Joseph Pilates criou, é fiel à metodologia de Joseph Pilates, e o Pilates contemporâneo foi o que veio surgindo com a atualidade. Tudo vai se modernizando. Com os estudos, né? Mantiveram o Pilates fiel ao criador, à metodologia do criador. E quando o Joseph começou a trabalhar com Pilates lá em Nova York, no estúdio dele, ele teve muitos alunos bailarinos. Então tem vários casos que são muito legais, cara, porque naquela época, lá em 1950, 1940, por aí, quando você se lesionava, era final de carreira. Porque não tinha o avanço que a gente tem em ciência hoje para tratar a lesão. Não tinha a reabilitação que tem hoje. Não tinha a reabilitação que tinha hoje. Então, tipo assim, os bailarinos machucavam final de carreira. Então ele ficava debaixo de um estúdio de balé e via os alunos descendo lesionados e não, vem cá. Começou a tratar, o povo começava a recuperar muito rápido. Aí, o que é isso, cara? Falei, tô fazendo Pilates cara, é um bruxo. Um tiozinho ali, boa, vamos lá. Começaram aí, começou a dar aulas de Pilates para os bailarinos, e aí esses bailarinos, quando ele morreu, alguns deles começaram a difundir o método pelo mundo. Aí, depois que começou a difundir, começou a criar ramificação, daí começaram a pegar bases científicas, porque algumas coisas não tinham tanto envolvimento de fisiologia, biomecânica, cinesiologia, como tem hoje. Então, isso foi incorporando esses estudos no Pilates e foi modificando algumas coisas. E foi lapidando alguns movimentos. Então, essa melhoria foi criando o Pilates contemporâneo. Pilates contemporâneo, ele permite que você faça novos exercícios. O clássico, não. O clássico são aqueles exercícios e é esse como o Joseph criou. Então, é com base nisso, cara. Com base em fortalecimento. É a consciência corporal, é a junção da mente com o corpo que vai fazer o teu desenvolvimento interessante. Então,
a gente começar a trabalhar esses movimentos com as pessoas, trata a lesão. Então ficou muito conhecido por tratar a lesão. Então as pessoas, médico, muito médico, tá com lesão, vai Pilates. Tá com lesão, vai Pilates. Então, cara, a gente tem muitos alunos no Pilates com hérnia de disco que chegaram pra nós lá, não conseguiam nem andar direito. É complicado, hein? E com exercícios básicos. Se Nada específico. Vamos fazer... Cara, nada. É movimentos básicos. É saber aonde você tá trabalhando, você consegue tratar essas pessoas. E é interessante você falar sobre isso, porque na academia, no tempo que eu fiz estágio lá, e eu vejo até hoje, né, que eu treino todos os dias na academia, é impressionante o número de pessoas, independente da idade, jovens de 25 até pessoas um pouco mais velhas com 50, que não conseguem sequer agachar. Agachar sem peso nenhum, descer o bumbum até no chão. E no Pilates, como a gente bem disse, ajuda muito na flexibilidade. Então as pessoas têm mobilidade. Isso é falta de mobilidade. Eu não conseguir sentar até encostar a bunda no calcanhar. E isso é uma coisa básica, né, cara? Uma coisa básica, uma coisa que você fazia quando era criança. E assim, hoje, né, eu no alto dos meus 45 anos, começo a observar muitas pessoas na rua. Eu começo a observar como elas andam, como elas se movimentam. E o nosso corpo, ele é adaptável. Então, se eu não quero fazer nada, essa semana de recesso, garanto que muita gente ficou em casa. Eu fiquei em casa, cara. Mais uma semana, acho que eu não vou ter que fazer mais nada. Tá perdendo porque costume, eu larguei né? muito, assim, eu precisava dar uma desligada, tava muito cansado. Mas desliguei de tudo. Desliguei de academia, desliguei de pilates, desliguei de estudo. Cara, mais uma semana eu não ia querer voltar. Porque a minha rotina é muito puxada, eu acordo muito cedo pra treinar. Você acorda 4 horas da manhã, né? 4h10. Tá maluco. Eu chego na academia umas 4h30 pra treinar. O único horário que eu tenho. Então, assim, cara, eu vejo que as pessoas não fazem movimentos básicos. Por exemplo, hoje, para uma pessoa sedentária, o mais baixo que ela agacha na privada, porque a privada é mais baixo que o sofá. Pronto, ela não desce mais que isso. Só que quando a gente era criança, a gente ficava de cócoras, ficava agachado, a gente ficava o tempo todo em posições que exigiam um certo grau de mobilidade articular, de joelho, tornozelo, quadril, a gente vai parando de usar. E o nosso corpo fala, cara, é igual a questão do esteroide. Se você tá tomando treino, para que eu vou produzir? É a mesma coisa. Então, se você tá parado, para que eu vou melhorar a lubrificação das minhas articulações se você não usa? É um exemplo que eu gosto muito de usar de um carro. Pega um carro lá, pode ser um Camaro, o carro que for. Põe na garagem por 3, 4 meses. Tudo vai detonar. Pneu, correias, óleo, bico injetor, tudo vai ficar. Nosso corpo é igual, cara. Então, quanto mais a gente para de usar, mais o corpo fala, cara, eu não vou. Então, assim, movimentos básicos. É que eu costumo olhar. Por exemplo, as pessoas hoje, dificilmente elas levantam o braço acima da cabeça. Levantam o braço de lado, passa a mão pra trás. É porque ninguém colhe fruta no pé mais, né? Só quem trabalha colhendo fruta que faz isso. Ninguém colhe fruta no pé. E hoje ainda tem tecnologia, né? Os caras, já vi na internet, os caras fazem um cabo de vassoura, pega o negócio, você só ali levanta lá, puxa e já era. E até a própria privada, né? Porque antigamente eu lembro, cara, de lugares antigos que tinha latrina, né? Que você tinha que fazer de cócoras ali. De cócoras, exatamente. Hoje eu acho que nem existe mais latrina. Só... Acho que esses dias cara, indo pra Volta Redonda, Serra de Piquete, ali naquele posto, lá tem. Ainda tá mantendo a tradição, então. Eu tenho quase certeza que lá, eu tenho quase certeza, eu posso estar errado, mas é o que você falou, a gente não usa mais. Só que daí no Pilates, até eu tenho, a minha aluna mais velha, ela tem 92. Nossa. E o mais jovem deve ter 20 e poucos. É muito específico também, tem que ser muito inteligente, tem que treinar, estudar muito pra poder treinar uma pessoa de 22 ou de 92, hein? Então, só que a de 92 ela tem umas limitações da idade, mas ela senta no chão, ela põe a bunda no calcanhar. Que é impressionante, porque tem cara de 25 que eu conheço que não consegue. Mas por quê? Porque não faz. Não faz. E também, eu já dei personal uma vez pra um cara que eu passava agachamento pra ele, não agachava de jeito nenhum, cara. Com carga, sem carga, vamos trabalhar com carga reduzida pra trabalhar a amplitude de movimento. Aí, uma vez eu conversando com ele, ele falou assim, cara, sabe o que é? É que eu nunca fiz educação física na escola. Então, tudo vem da nossa infância. Mas a gente fala que nunca é tarde pra você começar uma atividade. Então, lá no estúdio, as pessoas que treinam com a gente há muito tempo, todas fazem exercício deitado no chão. A gente trabalha vários planos de movimento, sabe? Deitado, de barriga pra baixo, barriga pra cima, de lado.
Coisas que, se você pegar, por exemplo, vamos colocar uma pessoa, por exemplo, um balconista que trabalha numa loja, não treina. Quando que na vida dele ele vai explorar ficar de barriga para baixo para levantar o tronco? Não vai. É fazer que a gente fazia no exército, né? O mata-borrão, né? Que é apoiado com a barriga, levanta o braço e a perna. Isso é difícil pra caramba, cara. Não faz. Então foi igual eu falei, movimentos básicos. De levantar o braço para pegar uma roupa no varal, pegar alguma coisa atrás, trabalhar mobilidade de ombro, de joelho, de quadril em diferentes planos. E o Pilates faz isso. Entendeu? O Pilates faz isso. O Pilates é uma metodologia que ajuda a gente a manter a tradição dos seres humanos através dessa evolução, né? Porque antigamente a gente, pra comer uma fruta, não ia no mercado, a gente ia no pé colher. Aí no banheiro a gente ia no meio do mato. Eu já fiz isso quando eu morava na roça, ia no banheiro no meio do mato e a gente ia agachar até embaixo. Pô, no exército, cara, eu também sei do exército. Caramba, a gente tem papel higiênico lá no cantinho lá e... no acampamento. E é interessante agora você citar essa parte, cara, que a gente tá falando um pouco sobre Pilates. Mas como que despertou esse interesse em você para estudar Pilates? Porque você é formado em educação física, né? Educação física e sempre atuei, minha área de atuação sempre foi personal training. Então, saí da faculdade, eu trabalhei em academia, trabalhei um pouco ensinando vôlei também, mas sempre com academia. Comecei a namorar a minha esposa em 2008. Minha esposa já era formada, eu tinha acabado de formar, minha esposa já era formada e ela trabalhava numa clínica. E a gente sempre se completou muito, sabe? A gente sempre trocou muita ideia e sempre teve um pensamento muito igual. Porque ainda existe uma guerra entre fisioterapeuta e educação física. Sabe? Que eu acho uma guerra inútil. Tem sentido, né? Não tem sentido nenhum. Se os dois são área de saúde, os dois são em prol do ser humano. Então, eu acho isso... A gente sempre conversou muito. Eu sempre trabalhei com movimento e ela sempre com lesão. A gente sempre se completou. E um dia, falando, acho que o irmão dela, meu cunhado, falou: vocês tinham que montar alguma coisa junto. 1 ano e meio de namoro, eu acho. Aí, você tinha cara, eu conhecia pouquíssimo sobre Pilates. Eu formei em 2007, então a época ali o Pilates não estava tão conhecido ainda. Nem a musculação nessa época era tão difundida como hoje. Já não era tão difundida, mas ainda tinha muitas academias. Mas estúdio de Pilates tinham poucos. Cara, vocês tinham que montar alguma coisa junto. Vocês se dão bem, vocês se complementam e tal. Vamos montar. Aí montamos Pilates, a gente teve ajuda, né, dos irmãos dela e tal. Montamos o estúdio. E a partir daí foi em 2010 nós montamos o estúdio. A partir dali foi só sucesso. Porque a gente sempre trabalhou junto e eu sempre falo pra ela é minha melhor parceira de trabalho, cara. Porque a gente se dá muito bem junto e a gente, desde a nossa formação em Pilates, a primeira formação que nós fizemos, que foi uma formação mais curta, até a nossa formação que foi mais, que a gente teve que investir mais, a gente sempre fez tudo junto. Talvez, eu acho que ela não tem um curso a mais que o outro, mas todos os nossos cursos sempre foram juntos. Então a gente treina junto, a gente estuda junto, a gente conversa muito junto. Então, a partir daí a gente foi crescendo o estúdio, a gente começou com um estúdio pequeno, sempre perto de vocês ali, da matriz de vocês. A gente sempre começamos a montar e sempre ficamos ali. E a gente sempre levou muito, muito, muito a sério o nosso cliente, sabe? Eu hoje trabalho com curso de formação. Eu dou curso de formação em Pilates. E eu falo para os meus alunos, olha, antes de vocês pensarem que vocês são instrutores de Pilates, vocês têm que entender que vocês trabalham com vidas. Trabalham com pessoas. Não com números, né? Não com números, não com máquinas, com equipamentos. Equipamento é uma ferramenta. Mas você está ali em prol de trazer um benefício para a pessoa. E falo para eles para eles entenderem o quão importante nós somos. Não é questão de prepotência, mas a gente tem um dom de mudar a vida de uma pessoa. Com certeza. Seja um personal na academia que pega um cara, um obeso, faz o cara perder 30, 40, 50 quilos. Seja com uma pessoa que pesava 60, foi para 80 de massa muscular. Seria um sonho para todo mundo, né? Mas o cara que faz uma pessoa ganhar massa muscular. Olha o poder que a gente tem na mão, cara. Seja, já muda completamente a vida da pessoa na questão de autoestima, de confiança. E eu acho muito interessante a gente falar sobre isso, que o Pilates basicamente ajuda também a combater a ansiedade, né? Que é o mal desse século, na minha opinião. Porque essa questão da gente... Eu tô aqui agora no podcast com você e eu tô aqui no podcast com você. Que nem o Igão fez no podcast dele lá. Mas eu tô focado nisso agora. Não importa se vai ter jogo do Corinthians daqui uma semana, não importa amanhã meu treino, o que importa é agora o podcast. E isso ajuda muito a gente
colocar a nossa cabeça no lugar, que é o que o Pilates ensina, né? Como um dos principais pontos. O Pilates, ele trabalha muito essa questão do controle da ansiedade. E também porque, assim, são duas... É uma linha tênue, né? Ansiedade e depressão. Há um combate à depressão por liberar hormônios da felicidade, adrenalina, dopamina, convívio com outras pessoas. Também combate a ansiedade na questão porque a gente nunca foi educado a respirar de forma correta. Respira, que a gente chama de respiração de cachorrinho, né? Que é aquela respiração curta. E um dos princípios, talvez o fundamental do Pilates, é o princípio da respiração. Então, com uma respiração controlada, eu consigo fazer com que o meu aluno perceba o corpo dele naquele espaço e ele diminua o ritmo dele. Então, um dos princípios, né, que a gente fala aqui é o princípio... Joseph mesmo falava, uma das frases dele fala que respirar é o teu primeiro e o último ato da vida. E a gente não sabe respirar de forma correta. Isso é interessante. Pilates, a gente respira de forma correta. Educa os nossos alunos a respirar de forma correta. Isso se diminui o teu ciclo. Faz com que você fique relaxado. Sabe? Então, por isso tem questão de você deitar ali no Pilates. Você falou sobre a questão de tô aqui no podcast, eu tô aqui. Quando tá no Pilates, às vezes, é complicado, cara. Eu, às vezes, tenho até que me policiar, porque quando eu tô dando aula pra galera, quero que eles estejam ali focado naquilo que eu tô falando, concentrado naquilo que eu, que a Rê, estamos falando. Mas aí, às vezes, eu esqueço, cara, que as pessoas chegam do trabalho, as pessoas chegam cansadas, com problemas, elas vão para desestressar. Já tive caso de uma aluna. E, assim, a profissão vai nos dando ferramentas ao longo do tempo que a gente vai, se a gente tiver interesse por aquilo, a gente vai aprendendo. Então, hoje, a gente consegue ler muito os nossos alunos. A gente faz leitura corporal. E uma aluna chegou um dia, estava ali meio quieta e no decorrer da aula eu olhei para ela e falei, você não tá legal. A hora que eu falei, puf, andou a chorar. Tava passando por problemas familiares e tal, aí falei, cara, olha pra você ver. Aí eu falei pra ela, faz no seu tempo, a hora que você quiser, para no banheiro, se recomponha, lave o rosto, deu tempo. Então, assim, eu queria que todo mundo focado ali, respiração correta, tal. Só que, cara, aí igual você falou de questão de... E o Pilates, a grande vantagem dele é que a gente trabalha com públicos reduzidos. Então, no nosso estúdio, a gente atende 6 pessoas por hora. Então, isso acaba sendo que uma atividade personalizada. Então, isso permite que o professor tenha mais tempo para corrigir o aluno, para acompanhar o aluno de perto. Musculação não dá, você atende 30, 40, 50 de uma vez. Não dá. E o que acontece? Você tem que tomar muito cuidado com as correções, porque igual a gente está falando sobre a questão de ansiedade e depressão, você pega uma pessoa que é muito depressiva, você começa a corrigir demais, você fala, mas eu não consigo fazer nada certo, Ela cara. começa a se cobrar demais, Nem aqui né? no Pilates eu consigo fazer certo, cara, que porcaria de pessoa eu sou. Então, tipo assim, e a gente lida com seres humanos. Então, lá, da mesma forma que eu tenho um aluno, às vezes a gente até fez um vídeo esses dias no Pilates, um Reels, e os diferentes tipos de alunos, né? Tem vários vídeos em rede social, os diferentes tipos de alunos no Pilates. Cara, tem aluno que é focado, aquele cara que, tá, e agora? Qual que é o nome desse exercício? Eu tenho aluno que a gente tem o nosso quadro, esse aqui é tal, legal, que sabe os nomes, isso é maravilhoso pra mim, os alunos aprenderem os nomes. E eu tenho um aluno que vai lá e vai a milhão. Só que é da pessoa. Tem que aprender a respeitar o limite da pessoa também. Lidar com cada tipo de pessoa diferente. Com cada tipo de pessoa. Então, assim, a gente trabalha muito o controle dessa questão da depressão, da ansiedade, mas você também tem que entender que cada indivíduo é único. Tem que respeitar o limite de cada um. Não tem como cobrar demais uma pessoa que às vezes não tá naquele ritmo ainda, né? E é interessante falar sobre isso, porque muita gente vai tanto na academia quanto no Pilates, quanto qualquer outra atividade física para socializar. É muito comum também. Pra socializar. Eu tenho, por exemplo, eu tenho um aluno que faz aula com a gente há muitos anos e que não desenvolveu nada. É culpa minha? Não. É o aluno que pra ele aquilo ali tá bom. Ele vai lá pra socializar, Só talvez. que daí eu queria, porque eu sei que o corpo pode mais. Eu sei que se você treinar, se você se dedicar, você pode mais. Mas eu, professor, profissional, pra ele aquilo ali é interessante? Às vezes não é. Às vezes é interessante pra ele como ele tá, e pra mim tá ótimo tá assim.
Então tá tudo certo. O importante é ele manter a saúde dele e conseguindo desempenhar as funções do dia a dia do ser humano normal, né? Que a gente tá falando que eu acho que é o mais... As AVDs, né? As atividades da vida diária. E uma das nossas propostas de trabalho lá no Pilates é justamente isso. É devolver função ao corpo. Então eu tenho aluno lá de 70, 80 anos que senta com a bunda no chão. Posta o bumbum no calcanhar. Enquanto tem pessoas na rua, até com menos idade, que mal conseguem caminhar. Cara... Isso é muito triste, cara. Porque é igual você caminhar. Você não faz mudança de direção quando você caminha. Quem trabalha muito, você anda pra frente, anda pra trás e no máximo vira. Mas você não explora as posições do corpo ali. E quanto menos você fizer, pior menos o corpo vai querer. Você quer ver um movimento básico? Olhar de lado, girar a cabeça. A gente não faz mais. Aí vai enrijecendo o pescoço, né? Vai, porque que acontece? O carro. Antigamente, na minha época, quando eu tirei carteira de motorista, era passar o braço, né, por trás, no caso, lá direita ali, né? E girar o cabeção ali e fazer a baliza, né? Hoje em dia não, cara, você engatou a reta, você só olha pra baixo. Tem um sensor. Tem um sensorzinho ali, ou o carro que não tem a câmera de ré tem sensor, você olha pro retrovisor, pronto. Quer dizer, em que fase da tua vida atual você vai virar a cabeça pro lado? Não vira. A gente não faz isso nem pra atravessar a rua. Exatamente. Porque quando você fala pra alguém, me dá teu celular pra mim, você vai fazer... Não, olha, você vai fazer isso aqui. Movimento curto. Dá teu celular? Sim. Isso aqui. Você não explora os movimentos. Flexão, extensão, rotação, inclinação. Você não faz. Você não faz. Você para de fazer. E quanto mais você parar de fazer, hoje, você no alto dos seus 20, 30, 35, 40 anos, você ainda consegue, dói quando eu viro, ok. Mas e quando você tiver 60, 70, 80? Se for uma pessoa sedentária, pior ainda. Vai piorar, porque você vai ficar dependente de alguém. Dependente de uma pessoa para cuidar de você. Quem quer ficar? Igual essa minha aluna de 80 anos, ela de 92? 92. A 92 já tá assim um pouco mais, idade mais avançada, ela ainda depende de cuidados. Mas eu tenho uma de 89. Eu olho pra ela e falo que ela tem 89. Ela vai pilates sozinha, ela dirige. Ela faz muita coisa que quase ninguém faz. Como, por exemplo, carregar compras, que é uma coisa básica que... Carregar compra. Não, mas eu falo de exercício. De rolar pra trás, de levar e pegar o pé deitado aqui, levar o pé pra trás e tocar o pé no chão. Assim, isso eu não consigo fazer nunca na vida. Mas porque você treina musculação, você é hipertrofiado. Mas hipertrofia atrapalha? Não, você não treina flexibilidade, não treina mobilidade da coluna, flexibilidade da cadeia posterior. É muito aquela palavra bonitinha que a gente sempre fala em quase todos os podcasts, né? Especificidade, né? Especificidade do movimento. E uma coisa que tá ficando muito específica de movimento hoje é isso aqui, ó. Quando você procura, você já viu o Kai Green? Já. Já viu como é que ele ia nos campeonatos de fisiculturismo? Ele tinha toda uma apresentação mais... Ele fazia espacate. Exuberante. Cara fazia espacate. Cara descia lá e cara fazendo a apresentação. 100 e tantos quilos. As poses, olha o tamanho, a perna do cara dá o meu tórax, dá até mais, um tórax e meio no meu. O cara faz o espacate, cara... Cara, eu não consigo fazer aquilo nunca na vida. Eu você já entendeu? Tentei. E aí você fala, pô, meu cara é hipertrofiado, tá, mas o cara é flexível. Ele treinou isso por muito tempo, com certeza. Entendeu? É. E é interessante demais a gente falar isso, porque não adianta, por mais que a gente queira colher lá uma frutinha no pé, que a gente queira ir numa latrina ao invés de um vaso, isso não tá acessível hoje. Hoje a gente quer uma fruta, a maioria das pessoas que moram na cidade principalmente, vai ter que ir no mercado comprar. Você vai querer ir no banheiro, você vai sentar no vasinho ali, no ângulo que ele tem lá padrão. Então, eu acho que é importante demais a gente divulgar o Pilates cada vez mais, porque ele ajuda, como a gente disse anteriormente, né, a gente a restabelecer nossas funções, nossos movimentos que foram desenvolvidos com o desenvolvimento humano. E hoje que também, na geração que fica muito assim, ó, cara, tem até não sei se você chegou a ver, como é que chama quando é um quadrinho tirando onda? Tem uma ilustração de como é que vai estar o ser humano daqui 30, 40 anos. Se continuar sedentário e mexer no celular o tempo todo. Porque vai ficar com a cabeça assim, né? Porque a gente fica assim no celular, com a parte aqui da coluna arqueada e tudo travadinho assim. E com certeza parece muito difícil isso acontecer, mas eu não acho, cara. E eu não acho que se uma pessoa que não faz exercício físico, não faz um pilates, não faz uma musculação, se torne assim. E no pilates, como você bem disse, é completamente diferente. A pessoa vai continuar sendo a pessoa naturalmente posturada, desenvolvida, vai conseguir carregar suas compras, vai conseguir também ir no banheiro sozinha, amarrar um tênis, que hoje parece uma... Falando assim de amarrar um tênis, parece que é uma coisa tão básica, né, cara? Mas igual eu machuquei meu joelho, rompi o ligamento cruzado. Pra mim amarrar o tênis no começo, cara, eu quase chorava de dor pra conseguir agachar aqui. Então você não quer
ter uma pessoa assim. E a gente acha que consegue. Fala, não, cara, não é possível, eu faço isso, eu vou fazer. Eu fazia 10 anos atrás isso tão fácil, né? E esses dias atrás eu tava pensando justamente, cara, antigamente eu conseguia praticamente alcançar a ponta do pé sem esforço nenhum, cara. Agora hoje tem que fazer um esforço, uma dorzinha. Querendo ou não, igual você falou, questão de academia. A galera que vai pra academia procurar hipertrofia, beleza. Só que a gente sabe, cara, que todo mundo vai pro mesmo roteiro. O cara mais bonito do universo ao cara mais feio, lá todo mundo vai ficar velho. Do cara mais hipertrofiado, que é um exemplo claro que todo mundo deve conhecer, é o Arnold Schwarzenegger. Pra mim, ele é o pai da musculação e é um dos modelos de corpo mais simétrico e perfeito que já existiu. Olha ele hoje. Ele tá bem. Ele é forte, mas ele ele usa esteroide. Se ele não usasse esteroide? Não, até a gente tem também, tá certo que é... Eu falo a questão do seguinte, o idoso, você vai perder, vai chegar numa fase da vida, tem uma fase da vida, que a gente começa a entrar em declínio. É a sarcopenia, né? Sarcopenia, a gente tem perda de testosterona, aumento percentual de gordura e por aí vai. Vários fatores. Mas se você... hipertrofia, o cara tem abdômen trincado, braço grande e tal, isso lá na frente ele não vai ter mais. Ele pode ser magro, mas ele pode continuar sendo um indivíduo forte, flexível. Hipertrofia, infelizmente, hipertrofia é uma coisa, tônus muscular é outra. Ele pode continuar a ter o tônus dele, mas a hipertrofia ele vai perder. Pode continuar fazendo, tem que fazer exercícios físicos, né? Mas aquilo ele vai perder. Agora, a flexibilidade e mobilidade, se ele praticar a vida inteira, ele não vai perder. E vai ser muito mais empregado no dia a dia dele. Vai ser muito mais interessante ter um corpo forte, porque força é uma coisa e hipertrofia é outra. O cara vai continuar sendo um cara forte e flexível. É o que a gente quer chegar na vida lá sem precisar de ninguém. Chegar nos 90 anos, independente, igual essa aluna sua que você disse. E é interessante também a gente falar que, a gente estava até comentando antes de começar, né, como a rede social, ela ajuda, principalmente quem é um professor, a divulgar seu trabalho para outros professores que estão começando e aprender, né, as coisas que talvez você demorou muito tempo para aprender, que você tem 14 anos de experiência no Pilates, né? A gente vai fazer 15 anos agora. É muito tempo, fevereiro, são 15 anos. A gente já rodou muito, a gente já bateu muita cabeça para chegar no modelo de negócio hoje que a gente tem, que é um modelo de sucesso. A gente passou a enxergar o nosso estúdio como uma empresa, né? E a partir do momento que a gente começou a enxergar como uma empresa, nosso negócio só escalonou, graças a Deus. E muito se deve também à rede social, porque quando a gente começou, aqui na internet tudo era mato. Nem mato não era, porque quando a gente começou não tinha... Instagram era só de foto na época. Nem isso, acho que não tinha Instagram, cara. Nossa época não tinha Instagram. É verdade, o Instagram é de 2017, aí começou a ser famoso, eu acho. A gente começou a montar o Instagram, quando a gente montou o estúdio, cara, se eu não me engano, era Orkut. Nossa senhora, nem tive Orkut, cara. A gente é velho. Não, vai não, você é experiente. Mas, pra você ter uma ideia, eu comecei... Me arrependo disso, tá? Me arrependo disso. Mas eu comecei a olhar pro Instagram efetivamente em 2000... Cara, na pandemia. Era bem comecei recente, a olhar. Bem recente que a gente começou a olhar. A gente começou o nosso Instagram na pandemia. A gente tinha 80 seguidores. Uma aluna falando na minha cabeça, cara, você tem que fazer Instagram, você tem que fazer Instagram, você tem que fazer Instagram. E eu não, só dava aula ali, nada de rede social. Sabe? Nada. E tanto que às vezes eu fico passando os vídeos que eu tenho ali da época da pandemia no Pilates. Era horroroso, horroroso. Pra falar, era ruim, a qualidade da câmera era ruim, posicionamento era ruim, não sabia nada disso. Hoje a gente tem um know-how que a gente estudou bastante sobre rede social, bastante sobre posicionamento digital pra gente fazer uns vídeos bacanas como são. E dá trabalho, cara, porque a gente a gente faz um roteiro, tem que ser estudado. O que nós vamos gravar? Vamos gravar isso aqui. A gente faz um roteiro de gravação, grava, né? E depois que vem a pior parte, que é a edição, vocês sabem disso. Demora horas. Cara, horas. Então, às vezes, eu perco assim, igual eu tenho um amigo, né, que tá com 1 milhão de seguidores aí, ele fala, cara, eu edito meu vídeo na academia. Põe fone de ouvido lá, faço uma série de supino, edito. Falando, eu não. Tem que sentar. Eu também acho que não conseguiria, não. Ele é diferente. Eu tenho que sentar, ler o que eu tô fazendo, ler legenda e tal, e vou lá, edito, corto. Pô, não ficou legal. Daí eu mando pra minha esposa. Não ficou legal. Volto, edito o traço aqui, porque às vezes ter 2 pessoas olhando, você tem um olhar ali diferente do que você tá vendo, é bacana porque ela pode pegar pontos aonde eu passou batido por mim. Aumenta o nível de exigência ali. Aí a gente olha e ela é muito crítica.
Ó, isso aqui não tá legal. Daí eu vou lá e edito, aí acho uma música legal, legenda. Então, tudo isso é demorado, cara. Aí eu vou lá, ChatGPT me ajuda muito também, cara. Eu uso muito ChatGPT. Aí vou lá no chat, preciso de um roteiro pra tal. Escrevo um texto pro ChatGPT. Pum, ele vai me dar o roteiro pra um mês de gravação. Tá? Vai. E vai trabalhando com isso, cara. E a gente, futuramente, aí nós vamos lançar o nosso produto digital. A gente tava esperando só ter um refresco de tempo, agora no começo do ano, pra gente começar a gravar. Cara, e é interessante demais você falar sobre o Instagram, porque assim, com todo respeito, é claro, né? Mas tem muita gente da minha idade pra mais, que eu tenho 27, e tem muito preconceito de Instagram. Fala assim, eu não vou... O quê? Porque eu tenho vergonha. Porque isso aí não é de blogueiro, eu não sou blogueiro. Você chegou a ter esse tipo de resistência ou você foi sempre o cara mais estudioso, mais mente aberta, sabe? Que sabe o tanto que isso pode te ajudar? Cara, na verdade eu não pensava dessa forma assim, fechada. Não vou postar, tal, isso é bobeira, não sei o quê. Não, na verdade, eu sempre fui preocupado com o que as pessoas iam pensar de mim e de ser zoado. Essa era a verdade. O que os meus amigos iam falar, os caras iam me zoar por postar, tal, não sei o quê. Cara, aí eu comecei a entender algumas coisas e tipo assim, se eu não fizer, alguém vai fazer. E hoje a gente sabe que quem não tá na rede social tá fora do mundo, tá fora do mercado. Totalmente fora. Então, por exemplo, no meu universo do Pilates tem muita coisa, cara, eu conheci pessoas maravilhosas através da rede social. Cara, nossa, não tem... Quando eu falo eu e a Rebeca, né? Sempre. Mas cara, eu fiz tantas amizades legais, eu tenho uma turma tão legal por conta do Instagram, que você não faz ideia. Muito legais, muito legais. Então, assim, no começo eu ficava, cara, o que eles vão pensar de mim? Cara, vão me zoar. Cara, não sei o quê. Aí depois eu comecei a entender algumas coisas. Aí depois eu comecei a ver que tem uma frase muito legal. Nunca espere uma crítica construtiva de quem nunca construiu nada. Então, o cara que vai te zoar é o cara que não faz. É o cara que não tem. É o cara que queria fazer, mas tem medo e fica querendo te desencorajar. Então, por exemplo, uma pessoa que faz melhor que você, quando ela... Às vezes ela vai chegar pra você, cara, eu vi teu vídeo, posso te dar uma dica? Faz assim assado, posiciona a câmera aqui, vira a câmera assado, vai ficar melhor teu vídeo. Cara, e batata. Igual eu te falei desse meu amigo que é muito, muito forte em rede social, né? Ele virou pra mim, olhou um vídeo meu e falou assim, Jander, esse teu vídeo aqui, se você fizer assim, assim, assado, ele vai ficar melhor. Faz isso aqui, isso vai ficar muito melhor pra você. Ele fez pra te ajudar, né? Isso, me ajudar. Daí até depois ele mandou um áudio e falou assim, me desculpa de estar falando isso pra você, mas é porque eu acho que ia ficar melhor, cara. Eu falei, cara, 25 mil, você tem 1 milhão. Eu não vou ser burro se eu não for ouvir uma dica tua. Então ele sempre manda dica pra mim, cara, aquele teu vídeo ficou legal. Tava até com ele agora no final do ano. Aquele teu vídeo ficou legal, aquele teu vídeo, achei que, puta, cortou aqui, cortou assim. Então, depois que eu tive contato, até fiz uma mentoria com ele, tempo atrás, mudou bem o perfil da nossa página. Então hoje, há um tempo atrás eu ficava. Então galera, eu tô aqui no GWF e tal, não ficou legal. Fazer uns 300 vídeos pra soltar um. Hoje eu cato o celular e tô na rua, tem que fazer. Cara, porque se eu não fizer, outra pessoa vai fazer. E é treinado também, né? Conforme você vai fazendo, você vai ficando melhor. Exatamente. Tanto que a gente já teve bastante clientes nossos que vieram atrás da gente por conta do Instagram. Bacana demais. E vocês têm, você tá falando, você dá aula, dá um curso, né? Como é que funciona? Se eu quiser fazer esse curso, eu consigo ter acesso? Eu dou um curso de formação em Pilates. Pela Vol Pilates, que é a maior empresa da América Latina. Trabalha com Pilates contemporâneo. E para fazer curso com a gente, tem que ser graduado em Educação Física ou Fisioterapia. Né? Então você entra em contato com a Vol. Nós temos mais de 100 cidades espalhadas no Brasil. Inclusive a gente tem até também polo em Portugal. E você entra em contato com eles. Então vamos supor, eu sou de São Paulo. Tem vários polos de curso em São Paulo. Eu sou de Varginha. Varginha não tem polo, daí eles vão te jogar para uma cidade mais próxima. Entendeu? Então, é presencial o curso, então. Presencial o curso. Aí, por exemplo, tem curso aqui em Pouso Alegre. E às vezes eles me ligam, Jander, tem uma turma lá em Guarulhos, eu vou muito para lá. Tem uma turma lá em Guarulhos. Você pode dar um curso lá? Eu vou lá para Guarulhos. Tem uma turma em Alfenas. Vou para Alfenas dar curso. Geralmente o curso é um final de semana, um dia? São 2 finais de semana. São 2 finais de semana. Então é bem rápido até. São 32 horas de curso. Depois tem mais algumas horas de estágio observacional.
E você também tem nosso espaço, né? O espaço de Ander e Rebeca de Pilates. E é fácil de localizar ele ou é um lugar muito difícil? Fácil, cara. A gente tá bem no coração da cidade. A gente tá bem no centro. Tá aqui próximo ao supermercado do Center Box. Descendo ali perto da drogaria Nossa Senhora Fátima. À direita. Pra quem é velho em Pouso Alegre, eu uso a União Operária como referência. Esse que tem aquele prédio azul ali, sabe? Sim. Ali antigamente chamava União Operária. Então, pra quem é daqui, você fala, conhece a União Operária? Você vira à direita. Então a gente tá bem ali na rua Marechal Deodoro, número 187. É pertinho ali da Bom Jesus, né? Que é uma rua importante aqui, que dá acesso à igreja ali. Então, pra quem quiser conhecer o espaço de Ander e Rebeca, eu tô fazendo convite por ele, né? Que tinha que ele convidar, mas eu tô fazendo porque o cara é bom, entendeu? Quando o cara é bom, tem que ser divulgado. Super convidados. E é um podcast que foi de muito valor pra mim também, né? Que eu estou estudando educação física, né? Eu vou me formar ainda daqui 2 anos. Já se formou aí... Seja bem-vindo. Formou 16 anos atrás, é isso? Cara, Não te conta, cara. formei em 2007, então vai dar 20 a 17 anos atrás? 17 anos atrás. Não, 17 não. 18 anos atrás, né? 18 Cara, anos agora, em 2027 vai fazer 20 anos. E é muito legal sempre conversar com pessoas que sabem mais que você, né? E a gente sempre tem alguém que sabe mais que a gente. Sempre tem. E aprender coisas que a gente não fazia ideia. Porque, por exemplo, eu não sabia que o Pilates era tão complexo como você apresentou pra gente aqui. Pilates é maravilhoso, cara. Eu sou muito suspeito pra falar e eu gosto muito do Pilates. Acho que todo mundo deveria experimentar uma vez fazer Pilates. E se puder conciliar as duas modalidades. Melhor ainda. As duas, não vou falar musculação, mas crossfit, treinamento funcional. Corrida. O importante é movimentar. Quanto mais horas do dia passar em movimento, melhor pra mim. E geralmente uma aula de Pilates é 1 hora, né? Se não me engano, né? São de 50 minutos a 1 hora. Não é muito tempo, né, cara? É Não. um tempo que você consegue encaixar na sua agenda aí se você tiver possibilidades que... Eu já fiz aula de Pilates, né, um tempo. E realmente é muito difícil, não vou mentir. No começo, né, como tudo é. Mas vai ficando mais fácil, vai ficando mais prazeroso. Você começa a sentir melhor no seu corpo, começa a sentir menos dores. Até chegar ao ponto que não sente dor nenhuma, né? Que é aquelas dor de costa, dor de joelho. Que é o que Começa- incomoda a gente É. todo dia, né, cara? As dores, acho que se você perguntar pra alguém, se a gente fizer um raio aqui de 100 pessoas, quantas pessoas estão com dores nesse A momento? maioria. E hoje em dia as dores estão cada vez mais precoces, cara. Cada vez mais cedo as pessoas estão... Muito pelos hábitos de hoje, muito por esse amigão aqui, né? Mas de qualquer forma, eu queria te agradecer, cara, por esse seu Agradeço. tempo. Porque Ué. a gente não pode prolongar muito, porque nosso convidado tem uma agenda cheia e ele tem horas pra serem cumpridas. E se você gostou desse episódio, fique sintonizado aí, porque a gente vai estar sempre divulgando novos episódios, vamos divulgar vários cortes, pra sempre agregar valor de qualidade pra você e pra quem você gosta, né? E queria que você deixasse aí uma mensagem final, cara, pra que você gostaria de dizer, gostaria de agradecer, gostaria de deixar pro Jander do futuro, voltar daqui a um tempo e ver esse podcast, o que ele gostaria de ver. Cara, primeiro eu queria agradecer vocês pelo convite. Agradecer o William, agradecer vocês pelo convite, pela receptividade aqui, pela recepção. Foi espetacular o papo, foi um bate-papo que acho que isso aqui dá margem para uns 10 podcasts a mais. É, tem muito assunto, tem muito assunto. E uma mensagem que eu queria deixar para as pessoas é que procurem se manter em movimento, que é importante. E que hoje a gente tem a nossa conta bancária cheia, a gente é novo, né? A gente acha que tudo pode. Mas lá na frente a gente vai ter aquela velha frase, né? Por que eu não comecei antes? Então eu acho que é uma mensagem importante, que é para as pessoas se manterem em movimento, que quanto mais se mantiverem, melhor. E uma mensagem pro Jander do futuro, eu acho que é: continua no caminho que você tá bem. Tá indo bem. Tá estudando bastante, treinando bastante, tem que ser. acordando 4 horas da manhã. 4 horas da manhã. E como a gente disse, né, um jovem sem flexibilidade é um velho, e um velho com flexibilidade é um jovem, tá? Você é tão jovem quanto a sua coluna. Isso é bem interessante. Então, caso você queira aprender mais, continue com a gente e para de perder tempo. Você sabe muito bem que aqui é sempre certeza de sucesso. Só bora, hein?